Olá, galera! Uma boa tarde, bom dia, boa noite. Olá para todo mundo que está ouvindo esse podcast. Eu sou o Juan Pablo Guimarães e hoje, junto com os meus amigos, vamos analisar o livro Torto Arado, escrito por Itamar Vieira Júnior, vencedor de 3 prêmios, sendo um dos mais importantes dele o prêmio Leia, que é um prêmio português, mas também venceu o prêmio Jabuti e um prêmio Sesc. O livro é muito interessante, né? Mas antes da gente começar essa análise, eu gostaria que os integrantes dessa análise se apresentassem, né? Oi, meu nome é Oi, Giovanni. oi, meu nome é Emanuele. Oi, meu nome é Davi. Oi, meu nome é Gabriel. Oi, meu nome é Vitória. Bom, olá então. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar. A primeira pergunta que eu gostaria de trazer para vocês, não só para deixar uma coisa aqui clara, né? O livro ele tem 2 personagens principais, que é no caso a Belonísia e a Bibiana. E a primeira coisa que marca essa primeira fase do livro é quando as duas garotas, por serem crianças, elas brincam com uma faca da avó, né? E acabam cortando a língua. É surpreendente, né? Sendo que uma corta a língua mortalmente, tipo assim, ela perde a língua e a outra. É, uma corta só com um corte profundo, outra acaba perdendo a língua. Exatamente, isso mesmo, bem complementado. E uma coisa curiosa dessa primeira parte do livro é que o autor ele não revela quem cortou a língua de imediato. Ele vai fazendo aquele suspense e você vai descobrindo aos poucos. Mas eu gostaria de perguntar a vocês, qual que foi o fato que marcou essa primeira parte do livro para cada um de vocês? Pra mim, o fato que marcou, sim, foi o mistério da faca. Entendi. Essa primeira Interessante. parte é importante ser compreendida, por causa que essa primeira parte vai ser gatilho para várias outras coisas que vão ser faladas, né? Vão ser faladas ao longo do livro. Mas uma coisa importante que eu fiz uma relação com isso, que é como se fosse tirado o direito da belonista de se expressar, entendeu? Como se cortar a língua, ela não vai poder mais falar, né? Vai falar de uma maneira Sim, muito sim. ruim. E é como se tivesse tirado o direito dela de se expressar, de falar, e às vezes o autor quis passar alguma coisa a respeito disso. E mais tarde, em outro gatilho do texto, nós vamos vendo mesmo essa retirada por causa que a partir dessa língua que ela perdeu, ela começou a se expressar somente através da irmã dela, né? Que não tinha sido cortada a língua. Então ela criou uma dependência muito grande da irmã dela para se expressar. Muito bem colocado. Podem continuar. E a gente vê que essa união vai crescendo, né? Conforme vai passando o tempo, como elas dependem muito, elas têm que ser bastante unidas, né? Sim, sim. A união vai se fortalecendo, né? Exatamente. Tipo assim, Gabriel quer falar alguma coisa ou se quiser complementar aí? Não, ainda não vou falar nada, não. Ok, então. Então vamos seguindo. Uma coisa curiosa também, que eu não sei se vocês repararam, foi em relação à religião. O pai das Sim, eu meninas, ia falar isso agora. ele, no início eu achava que ele era um macumbeiro, né? Eu ficava pensando, caraca, esse cara é um macumbeiro, velho. E aí acabou que eu fui pesquisar um pouco mais e aí eu vi que na verdade ele era meio que o mestre, entre aspas, de uma religião africana conhecida como Jaré, né? É. Bem O jare típica. aí também tem vários sentidos, né? O jare também é um elemento do catolicismo e do espiritismo. Também vemos como a sabedoria popular daqueles habitantes das fazendas ricas e cheias de chamadas. É um negócio bem complexo Exatamente, exatamente. essa religião. É curioso, né? Tipo assim, é uma coisa E incomum. aí a gente vê o autor, né, passando por diversos aspectos, não só da religião do nosso país, né, mas também buscando religiões de outros lugares para poder fazer a compreensão do livro, mostrando que o livro tem uma diversidade muito grande, abrange uma
uma muito grande de coisas não necessariamente brasileiras, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que vocês pontuaram muito bem isso. É uma coisa também, tipo assim, a história ela se passa no sertão, em uma região mais ou menos que é, se eu não me engano, é Chapada da Diamantina, Sim, né, que fica Argentina, isso. onde eles vivem numa fazenda. Exatamente. Na Bahia. Isso Na Bahia. fica localizado na Bahia. Exato, exato, exato. Localização baiana, né? Bom, e não, qual que foi o impacto, né, que esse primeiro capítulo gerou em vocês? E tipo assim, era o que vocês esperavam do livro ou vocês ficaram meio decepcionados? E eu vou falar, eu particularmente eu fiquei impressionado, mas eu senti o livro com um ar muito, como fala, uma coisa meio pesada, sabe? Muito triste, até demais, e eu fiquei senti meio mal. a tensão do livro. Exatamente, isso. Boa colocação. Meio que você se coloca como primeira pessoa daquilo, né? Você se sente na pele daquela pessoa. E ao longo do livro vai permear muito nisso, na tristeza, na miséria. É um livro que, assim, é um livro muito triste, ocorrem coisas muito tristes do livro. Então, esse foi o sentimento que eu tive na primeira parte. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu vou falar algumas coisas aqui que esse livro me encantou. A história tem um forte viés político, né? Porque acontecem muitas coisas diferentes que a gente não espera. Então, é um ato político, mas se engana. Quem acha que a história não teve elementos de ficção? Você perguntou se nós não achamos que ela teve algum elemento de ficção? Foi essa? Sim. Ah, é tipo assim, ela teve. Né? De tanto que a própria história em si ela é uma ficção, ela não é um fato real. Fato verídico. É, isso mesmo. Não é um fato real. E também, tipo Mas assim. me permite. Mas, Pode mas falar. tem elementos nela, né, História- que se baseiam da nossa vida cotidiana, né? Sim, sim. Isso. Ela não é uma história real que aconteceu com uma pessoa, mas também tem vários aspectos da como que é a vida do povo nordestino, né, da dificuldade em geral que eles passam. Então tem muitos aspectos reais que acontecem no sertão nordestino, porém a história não é baseada em fatos reais, né? É. Uhum. E a gente que é leitor também fica cheio de curiosidade em saber o que vai acontecer ao longo do livro, né? História. Exatamente. Só pra ressaltar aqui uma coisa, quem é o livro, as três partes elas são relatadas de ponto de vista diferente. Por exemplo, a primeira parte é a Bibiana, né? Se eu não me engano, é isso, né? A segunda parte é a Belonísia e a terceira parte que eu vou falar, não que a gente vai falar por último, mas que é a parte que me deixou mais encucado, É o É- espírito, né? é uma santa. É uma santa. Isso mesmo. Mas isso a gente vai deixar pro final. Então, a primeira parte que narrou ela, a gente viu a história a partir do ponto de vista da. Peraí, eu esqueci. Bibiana, né? Bibiana, isso. Olha eu boiando aqui. Então vamos para a segunda parte, né? Que é a nossa parte que a gente vai analisar. Bom, eu faço a mesma pergunta. Qual que foi um acontecimento ou algum contexto histórico que mais chamou a atenção de vocês nessa segunda parte do livro? Principalmente também a gente pensando sobre o título dessa segunda parte, que se chama justamente o nome do livro, né? Torto Arado. Qual a correlação que vocês fazem com a história que foi mostrada? Os acontecimentos, né, com a Belonísia, tudo que acontece com ela lá enquanto a irmã fugiu, né, durante a primeira parte. Aí como ela tá se sentindo, sabe, como que é a vida dela. É isso daí. Essa segunda parte retrata muito os sentimentos, né, da Belonícia, por causa que é como se a irmã dela foi embora, como se ela tivesse perdido o direito dela se expressar. Mas a única forma dela se expressar, de se comunicar com as pessoas, Era pela irmã. através da irmã dela. E esse direito foi tirado a ela. Isso, a gente pode correlacionar às vezes que ela pode ter caído numa depressão, em alguma coisa, por causa que, como também elas eram muito próximas,
isso pode ter afetado ela, né? Porque às vezes a saudade, às vezes, com algum parentes nossos, a gente, assim, sente saudade deles, que moram em outros lugares e tudo, e a gente ainda tem um online. Imagina ela, assim, não tinha notícia da irmã, que ela convivia todo dia. Essa segunda parte mostra muito o sofrimento dela em relação a essas coisas. Interessante, interessante. Tipo assim, eu também fiz uma relação com o nome dessa parte, que era Torto Arado, com exatamente o que ela estava vivendo, né? Ela cuidava lá das plantações, da fazenda, ela meio que vê ali, né? No caso a gente fala da Belonísia, ela meio que vê ali a vida dela, né? Porque ela não tem para onde ir, ela não tem mais o que fazer, a única coisa que resta para ela é cuidar. Então eu acho que vejo o nome Torto Arado meio que fazendo uma referência ao que ela estava vivendo, né? Eu não sei vocês, se vocês têm esse pensamento. Eu também pensei mais ou menos Do isso. jeito que você falou agora. É curioso, Reflete pode falar. a parte do arado, eu acho que reflete ao cotidiano dela, né? Naquela parte lá, e ao torto, por causa das dificuldades que ela tava passando, né? Uhum. Isso, boa, boa. É uma relação interessante. Existe mais alguma coisa pra vocês que eu acho que essa parte mexeu, deixou vocês bem intrigados em relação à história? Eu, particularmente, uma coisa que me deixou meio tipo assim, e agora o que vai rolar é quando a Bibiana vai embora e abandona ela, né? Então, no caso, ela fica à própria sorte, porque ela não fala e a pessoa que era, na verdade, a língua dela abandonou ela. É. Eu não sei vocês, É né? aquilo que eu tinha falado, né? A gente se coloca no lugar dela, do pensamento dela, né? De como as emoções dela devem ter ficado. Exatamente, exatamente. O escritor, Sim, ele faz a gente viver ela durante um tempo, né? Eu acho a construção do livro muito interessante, porque ele termina os capítulos dele meio que deixando um pouco de mistério, aquele suspense, fazendo com que você queira continuar lendo, né? O Itamar também, ele teve uma genialidade muito grande, né? Ele usou elementos de narrativa que não descrevem o tempo que a história se passa, né, gente? Isso, boa, Isso boa, mesmo, cara, Gabriel. boa, boa. Boa colocação. Interessantíssimo. Muito bem, Gabriel. Porque eu acho que talvez que se ele descrevesse o tempo, eu não sei se perderia a graça, eu não sei vocês. Mas eu acho que do jeito que ele fez ficou muito bom. Eu não faria diferente, né? Pensando assim. Sim, o jeito que ele fez, ele descreve muito bem a história, né? Ele não deixa muita. Ele deixa muitas pistas, mas não dá resposta de imediato. Sim, a gente vai percebendo isso ao longo da história. Bom, uma coisa também que chama a minha atenção é o fato da... A Belonísia sofreu, né? Porque depois de um tempo ela vai viver com aquele... Eu esqueci o nome dele, se alguém puder lembrar. Salomão, né? Esse é Salomão? Eu acho que é isso mesmo. E ela meio... É, Tobias. É Tobias? Tobias Salomão? Não, né? Eita, gente, deu uma pane aqui. Então tá, ela vai viver com ele, né? Sim. Alguém quer fazer uma colocação sobre essa parte da história? Essa parte da história, ela vivia lá. Ela não gostava de viver lá, mas ela vivia lá porque ela não tinha mais ninguém, já que ela fugiu de casa. Ela só tinha aquele homem. Exatamente, né? Não pode falar. Ela caiu no encanto, né, do Tobias, achando que ia ganhar alguma coisa, tipo assim, se ela fosse com ele, que ela ia viver uma vida boa, mas na verdade foi o contrário, né? Exatamente. E engraçado é que Que pode isso... ter contribuído, Pode que falar. pode ter contribuído para ela para cair numa depressão ainda maior, né? Por causa que ela já estava sofrendo muito com a irmã. Ainda mais vem essa outra bomba na vida dela, ela deve ficado numa depressão mais profunda ainda, porque ela já não estava bem. Agora não terminou de piorar. E isso também fez com que a santa lá
ela tivesse meio que piedade, né, dela e de tudo que ela e a irmã dela passou em questão histórica e fez o que fez no final do livro, né? Que é uma coisa que eu fico, meu Deus, cara, por essa eu não Essa, esperava. essa, É, essa parte do sofrimento é muito permeabilizada em todo o texto. Você vê assim, muito sofrimento, tanto da parte das duas irmãs, né? Muito sofrimento durante toda a história, retratando mesmo o dia a dia do sertão nordestino, né? Que é é muito aquilo que eu tinha difícil. falado no começo. Muitas não tem uma história exatamente igual, mas só que parecida, sabe? De assim, igual ela caiu no encanto daquele homem, as pessoas assim, às vezes querendo ter vidas melhores e tudo, acabam caindo em depressões profundas é, por motivos, né, da vida lá, que a vida é muito difícil. Então, isso que eu queria colocar. Ficando assim, dependendo dele, né? Pra fazer as coisas. Sim, independente dele. Eu tenho algumas coisas aqui para falar, mas eu vou deixar mais para o final. Ok, então vamos seguindo. Eu acho que dessa segunda parte, alguém quer colocar mais alguma coisa, especificar algo. Eu não tenho nada mais a falar. Então vamos seguindo então pro capítulo final, né? Que é a terceira e última parte, como a gente já tinha dito, uma santa, né? Ela é quem narra a história, supostamente a santa que estaria olhando por elas, né? E uma coisa curiosa é que essa santa, ela meio que tinha. Ela meio que vivia esquecida e desacordada, né? Como se fosse. É. Como acontece com os deuses, né? A gente vê Uhum. um exemplo disso até mesmo naquele filme da A Origem dos Guardiões, uma animação muito legal, onde o Papai Noel e os personagens eles começam a ser esquecidos e eles vão morrendo, né? A mesma coisa acontece com ela. Sim. Aí aquele cara do mal começa a dominar tudo, né? Uhum. Pode dar para fazer relações com esse texto mesmo. Exatamente, né? E aí ela meio que que se coloca no lugar, ela meio que possui, né? Eu não sei se essa seria uma palavra legal para ser usada, mas ela meio que vira as duas irmãs e meio que escreve ela mesma as próprias atitudes que elas irão tomar. Porque se a gente for fazer uma análise do fato, o final do livro ele deixa de ser pesado a partir do momento em que a santa se torna responsável pelo acontecimento, né? Eu não sei se vocês pensam isso. É claro que quando a gente olha por tudo que elas passaram, principalmente por tudo que a história construiu em si, era de se esperar, né? Bom, era de se esperar e não era, porque quando você lê aquilo, você fica, eu esperava e não esperava. Mas eu acho que a construção, o jeito que o Itamar ele fez tudo isso, eu acho que ficou muito interessante. Uma coisa também legal de pontuar é a presença feminina do livro, né? Porque o livro ele não tem nenhum homem no relato, só tem mulheres. É. Principalmente as principais são as ex-irmãs. Sim, porque eu acho Exatamente. que naquela época ele quis retratar muitas mulheres por causa que eram as que mais sofriam, né, com questões gerais, porque naquela época o homem que trabalhava, que ganhava dinheiro, eles ficavam meio que reféns, né, dos homens. Então ele quer passar muito pelos sentimentos, assim, daquelas duas irmãs, né, das mulheres do sertão. Acredito que ele passou por essas partes, inspirando nisso, né, e Boa, boa, exatamente. Agora falando sobre essa última parte, eu repito a pergunta. O que mais chamou a atenção de cada um de vocês? O que vocês viram pensando em todas as outras partes apresentadas? O que vocês acharam do livro? Tanto essa última parte como ele sendo um complemento. Se a gente se aprofundar mesmo dentro do livro, acontece várias coisas, né? O que deixa a gente mais triste e demonstra, sem dúvidas, é o racismo estrutural, né, da nossa sociedade, que tem muitas marcas até os dias atuais, né, gente? Uma sacada do Itamar também é que o livro é pequeno,
com uma linguagem muito fluida e simples, né? Exatamente. Ótima palavra, fluida. O livro, ele meio que nunca para, né? Ele sempre tem alguma coisa sempre tem alguma coisa mostrando, né? Sempre tem um mistério. Exato. É um ótimo Sim. livro. Demais. Não E o pode livro também continuar. traz um culto muito grande à diversidade, né? A gente vê lá diversas diversidades daquela outra religião que ele apresentou lá, O aspectos Jare. culturais Jare. assim, diversos. Sim. Então tem o aspecto cultural do livro, é muito vasto. Sim. Exatamente. Uma fala final para a gente complementar esse podcast aí, né, gente? É que as protagonistas da história são femininas e, apesar dos personagens homens seres incríveis também, o pai delas é maravilhoso e essa história delas também deixa a gente muito feliz e triste ao mesmo tempo, né? Pra ser sincero, tipo assim, eu fiquei curioso, espantado, assustado. Eu não diria que o livro me deixou feliz. Porque a história, ela tem uma carga emocional que você fica, meu Deus, cara, e agora? Tipo assim, é como se o livro ele tivesse entrado dentro de você e você sentisse tudo aquilo que eles estão vivendo, né? Cara, é tipo assim, no começo do livro, eu não lembro, mas quando eu tava lendo, aí começou a ter expectativa no suspense, sabe? Exatamente. Tipo assim, não teve uma parte do livro que eu achei muito curioso, que foi uma parte em que elas chegam em casa depois de terem ido no médico e a Bibiana ela narra que ela tava vendo a Donana, né? Jogando uma coisa ela tava jogando meio que um pacote no rio, né? Quando ela fala isso, eu pensei que era a língua da Donana. Que eu falei, cara, agora a Donana cortou a língua também, velho. E aí, quando você vai ver, não era nada a ver, mano. Nossa, mano. Foi muito curioso. Eu acho que assim, por se tratar de um livro de romance, a gente já cria estereótipos, né, de como vai ser do nosso dia a dia que a gente vê, né? Mas por mim foi muito impactante. É, teve mais suspense, assim, que romance em si. O que a gente pode falar também para quem for ver o livro, leia, leia, leia. Você não vai se arrepender, né, gente? Porque a gente não se arrepende de ler. Exatamente. Tipo assim, Muito eu bom, vou acrescenta muito ao seu o livro. repertório cultural. Repertório. Exatamente. O livro, tipo assim, ele vai te ensinar muita coisa. Eu, pra ser sincero, eu já fui ler o livro com aquele pessimismo, pensando esse livro aqui não vai ser bom, Eu né? também. Tipo assim, o livro ele me surpreendeu. É porque o livro abrange em várias áreas também, né? Exatamente. É um livro, resumidamente, é um bom livro brasileiro, né? É um bom livro brasileiro. Exatamente. Ele acrescenta muito a história e com certeza no futuro a gente vai ver faculdades e outras coisas pedindo esse livro, porque é um livro que tem muita coisa. Muita coisa doida mesmo. Vários aspectos diferentes. Exatamente. Bom, a gente não vai dar spoiler do final, né? Porque eu acho que para aqueles que foram ouvir o podcast e não leram, para não estragar a experiência, mas o final, tipo assim, o pacote que a Donana tinha jogado no rio no início do livro e que a gente pensou que nunca mais ia aparecer, ele volta no final e tipo assim, a gente descobre que na verdade a Belonise tinha pegado aquele pacote, né, entre aspas, que não era um pacote, e você fica, caraca, olha o que a menina fez, tipo assim, o objeto que meio que amaldiçoou a vida dela, né? Se é que a gente pode falar isso, no final foi usado para uma coisa relativamente de bem. Não que seja uma coisa totalmente de bem, né? Mas é incrível. Tipo assim, eu não sei vocês, mas eu esperava que o item lá especial, né? Que meio que destruiu a vida dela, não voltasse no livro de novo. E quando voltou eu falei, cara, e agora?
Sobre o item, a faca, né? Sobre a faca no começo, eu achava que a faca tinha alguma maldição, porque ela atraía muitas meninas a colocar a faca na boca. E uma época eu tinha medo de Exatamente. colocar na boca. Eu achei que tinha alguma coisa na faca. Tipo assim, não dá pra gente entender que tinha alguma coisa mística, né? Talvez Isso. por trás disso. E relativamente, se a gente fosse parar pra pensar, talvez até tenha, né? A faca ela veio por um lado pra mal, mas depois ela veio pra bem pro resultado final do livro, né? É. O livro ele não termina relativamente feliz, mas ele também não termina com a carga que ele teve ele No todo. final. É, Uhum. porque o livro todo ele foi muito, eu diria, pesado, né? Sim, Ele uma coisa mais. foi uma coisa talvez mais dura, mais triste de Sim. ler, né? Que você se emocionava. E o final ele não foi, quer dizer, o final, entre aspas, né? A resolução da história ela é muito interessante, mas tipo assim, mas o modo que o livro se encerra de uma vez por todas, eu acho que foi o suficiente, né? Eu não sei se eu esperava mais, eu não sei se eu esperava menos, eu não sei. É um livro que eu teria que ler outras vezes pra mim poder É. decidir. Principalmente uma nota, né? Se me perguntasse qual nota eu daria, olha, eu. Eu Ah não, daria vai vocês, qual nota vocês eu daria dariam? um 8 de 10. 8 de 10. Então tá. Eu daria um 9. Um 9. Nossa, alta, hein? Uhum. Vai, Davi, qual nota? Eu daria um 8 também, eu daria um 8. Manuele, Eu também daria 8. Gabriel. Eu daria 8.1. Então ok, 8.1. Específico. Ah, tá. Eu daria uma nota 7. Um 7. 7, porque eu acho, tipo assim, o livro ele tem toda aquela história, ele tem toda a emoção, ele tem todo aquele suspense, mas eu esperava que ele fosse o tipo de livro que fosse me dar relativamente um tapa na cara. Sabe, que quando você lê, você fala, eu joguei o livro pela capa. Ele é impressionante, ele tá em suspense, só que em alguns momentos que eu estava lendo, por mais que sempre tivesse um acontecimento novo, alguma coisa nova, Um pouco Era- de aflito. tipo assim, era como se eu começasse a ter preguiça. E eu acho que um livro top demais, ele não te deixa com preguiça. Mas isso é uma coisa pessoal, né? Mas eu acabei de ler e eu acho que é um ótimo livro brasileiro. Mas comparando a outros aí a gente tem que rever. Mas eu gostei do que eu li e acho que foi o suficiente, né? Pra dar uma nota razoavelmente boa. Bom, então, alguém quer complementar alguma coisa sobre a história? A todos que participaram do podcast, uma boa tarde, ou um bom dia, ou uma boa noite. Então, fiquem cientes que quem lê não vai se arrepender. Então, depende da pessoa que vai ler também, né, gente? Se a pessoa gostar muito da história, ela pode gostar muito do livro. Então, tem várias perspectivas. Exatamente. Uma boa Depende da tarde. pessoa, né? Do gosto dela. Exatamente. Sim. Sim, o livro ele varia de gosto pra gosto. Exatamente. Eu acho que Cada pessoa tem seu gosto, né? Uhum. sim, mas vale a pena ler para aumentar a É cultural, social. exatamente. Muito bom. Exatamente. Você pode até não gostar do livro 100% como A eu. história é boa. Mas o livro, eu tenho que admitir que o livro ele teve uma construção muito interessante. É. E tipo assim, e ele vai acrescentar muito no seu conhecimento também e nas ideias que a gente tem sobre. Deixa eu ver, sobre cultura, sobre a própria vida, né? É uma coisa muito boa de se ler. Um pouco sobre a religião. Exatamente. Bom, então Com certeza. eu acho que é isso, né? Agradeço a todos vocês que participaram, agradeço a todos os ouvintes. E espero que tenham gostado. E é isso. Graças. Muito obrigado por assistir esse Obrigado. podcast. Falou, Falou. Meu por sincero assistir, agradecimento gente. a todos Fiquem com Deus. que parte desse podcast. Muito obrigado. Uma boa tarde.